Agora eu vou para a explicação aqui, o que vocês têm que fazer em cada atividade. Na atividade 1, pessoal, o que ele fala? Mostre os íons formados pelos elementos. Então, eu tenho césio, bário, cloro e enxofre. Escreva as possíveis ligações iônicas entre esses íons. Então, olha só, para começar, o que vocês têm que saber? Quem tem a tendência de doar e quem tem a tendência de perder elétrons aqui? O césio e o bário têm a tendência, são metais, então eles têm a tendência de perder elétrons. O cloro e o enxofre, eles são ametais, então eles têm tendência de receber. Então, você vai estabelecer ligação entre o césio e o cloro, entre o césio e o enxofre, entre o bário e o cloro e o bário e o enxofre, tá? Ele está falando possíveis ligações, tá? Primeira coisa, íons. Eu vou olhar para o césio. O césio é do grupo 1, então a tendência dele é perder um elétron. Então, quando perde um elétron, qual que fica a carga lá? Lembra do sódio, né? Então, você vai escrever Se e colocar a carga aqui em cima. Para o bário é do grupo 2, então a tendência dele é perder 2 elétrons, igual eu fiz lá no exemplo que eu mostrei para vocês entre bário e oxigênio. Então, ele vai perde 2 elétrons, fica com 2 cargas positivas. Então, você vai escrever o íon dele, Ba, e escreve a carga aqui. O cloro tem a tendência, é do grupo 17, tem a tendência de receber um elétron, tá? Então, ele vai ficar com a carga negativa. Então, vocês escrevem o cloro, Cl, e colocam a carga aqui. Igual eu fiz lá no exemplo que eu mostrei para vocês, né? E o enxofre, ele é do grupo 16, o mesmo do oxigênio. A tendência dele é receber 2 elétrons, tá? Para o que vocês precisam saber por enquanto. Então, ele vai receber 2, ele fica com 2 cargas negativas. Você escreve Se com a carga aqui. E as possíveis ligações? Bom, eu vou fazer o que eu mostrei para vocês aqui. Você tem césio mais com cloro menos. Então, eles têm a mesma quantidade de um perde um, o outro ganha um. Então, é só juntar os dois. Aí, você vai juntar césio com enxofre. Aí, o enxofre com o césio, você vai precisar fazer isso aqui. O enxofre é 2 menos, o césio é mais. Vai multiplicar cruzado e achar a fórmula, né? Para o bário é a mesma coisa que eu falei para o césio. É o bário com o cloro. Lembrando que o bário perde 2 e o cloro ganha 1. E o bário com enxofre, lembrando que o bário perde 2 e o enxofre ganha 2, né? E fazer essas combinações. Então, façam aí para mim. Qualquer dúvida, podem perguntar. E, ao se compararem a 2, né? Ao se compararem K mais e BR menos, carga positiva. Quando é carga positiva, a gente ganha ou perde elétrons. Vocês têm que saber disso. E bário menos. Então, tá carga negativa. Eu ganhei ou perdi elétron? Então, aqui é uma carga positiva e uma carga negativa. Aí, as afirmativas. Houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons? Lembrando, pessoal, que a carga nuclear, que está se referindo ali, não se refere à questão dos elétrons. Os elétrons não estão no núcleo, né? Então, quando eu tenho formação de íons, envolve só perda e ganho de elétrons. Não vai envolver nada no núcleo, né? O número de elétrons permanece inalterado. Olha só, está perdendo e ganhando elétrons. Isso aqui pode estar certo. O número de prótons sofre alteração, lembrando que o próton está no núcleo, né? O núcleo é alterado. Então, eu falei para vocês que a gente tem a questão dos elétrons que estão na eletrosfera, né? Ambos são provenientes de átomos que perderam elétrons, a carga é oposta. Eles podem passar pela mesma situação. O cátion originou-se do átomo. Essa letra A tá incompleta, tá? Na questão original, está escrito assim: o cátion originou-se do átomo neutro a partir de um recebimento de elétrons. Ele está falando que o cátion, que é a parte positiva aqui, que é o potássio, ele veio do recebimento de elétron. Então, lembrar, cátion é positivo, ânion é negativo. Então, cátion perde elétron e ânion ganha elétrons. E a 3? A 3 fala o seguinte: para que os átomos de enxofre e potássio, então eu estou falando de K, que está no grupo 1, tem a tendência de perder um elétron, e do enxofre, que está no grupo 16, que tem a tendência de ganhar 2. Adquiram configuração eletrônica igual a dos gases nobres. Então,
Então, lembra, né? Se você tem um elétron na última camada, sua tendência é perder um, ok? 4. Preveja as fórmulas dos compostos. Aqui, vocês vão fazer o que eu falei para vocês lá em cima. Como aqui é 2 e 2, é só juntar, né, gente? Vocês nem precisam multiplicar cruzado, porque é fórmula mínima, tá? E aqui, como a carga, tá vendo que aqui é 1 e aqui é 2, aqui vocês têm que multiplicar cruzado para descobrir. Esse aqui tem a mesma, é só juntar, né? E aqui também vocês têm que multiplicar cruzado, tá? 5. O átomo de alumínio tem a configuração, então a gente deu aqui, ó, quantos elétrons ele tem na última camada? 3. Então ele tem a tendência de perder esses para que a camada L aqui, que é a anterior, que está completa, agora ele segue a regra do octeto. E o oxigênio tem 6, ó, então ele tem a tendência de receber 2. Quem perde 3 fica com que carga? Quem ganha 2 fica com que carga? Lembrando, tem até aqui na letra D, né? Quais são as configurações dos íons formados, tá? Então, ele quer que você dê a configuração do íon, ou seja, você vai escrever essa distribuição aqui para eles. Essa vai ser a configuração. Então, olha só, vou perder 3, então a M não vai ter mais. Aí você vai escrever a configuração que restou. Aqui eu ganho 2 na L, vai ficar com quantos aqui? E escrever essa configuração, tá? Para o oxigênio. Você vai fazer do alumínio e do oxigênio separado, tá? Qual é a fórmula do composto resultante? Você vai já ter feito na letra D, né? Então, a resposta que você obteve lá na letra D, você vai colocar aqui, para o segundo item aqui do número 5.